Vamos ser sinceros. Sua vida está cheia de coisas que não te ajudam, que te atrapalham e drenam sua energia. Mas você já parou para pensar por que continua carregando tudo isso? Às vezes, o maior ato de coragem não é fazer barulho, mas eliminar silenciosamente tudo o que não acrescenta nada à nossa vida. Relações tóxicas, hábitos que nos prejudicam e sim, você não precisa transformar isso em um espetáculo nem esperar a aprovação de ninguém. No vídeo de hoje, vou te mostrar como aplicar um ensinamento da filosofia estoica. Solte o que não pode controlar e liberte-se. Porque, amigo, a vida é curta demais para ser refém das expectativas alheias. Vou te ensinar passo a passo como se livrar de 10 coisas que, sem dúvida, estão transformando sua vida em um caos. Não só no aspecto físico, mas também mental. Muitas delas te prejudicam antes mesmo de você perceber. E se você não agir, pode perder algo ainda mais valioso, a sua paz. Por isso, comece hoje, em silêncio, sem desculpas. No final, aquilo que você deixa para trás diz muito mais sobre você do que aquilo que insiste em segurar. Está pronto para começar a viver de verdade? Mas antes, preste atenção nesta história, que vai ajudar a entender melhor a sabedoria por trás do que vamos falar. Em um pequeno vilarejo à beira-mar, vivia Helena, uma jovem pescadora conhecida por sua habilidade de enfrentar até as águas mais turbulentas e por sua incrível sorte de pescar mesmo nos dias mais difíceis. Ao longo dos anos, porém, Helena acumulou muitas redes e ferramentas quebradas que não usava mais, mas que continuava guardando por hábito. Cada vez que saía para o mar, seu barco ficava abarrotado, dificultando seu trabalho. Certo dia, enquanto se preparava para uma longa viagem, uma tempestade intensa se formou. As ondas sacudiam seu barco e ela percebeu que o excesso de objetos atrapalhava suas manobras. Durante horas, lutou contra o mar, até perceber que seu verdadeiro inimigo não eram apenas as ondas, mas também a carga desnecessária que carregava. Foi então que Helena tomou uma decisão difícil, mas essencial. Começou a se desfazer do que não servia. Primeiro, jogou fora as redes quebradas, depois as cordas gastas, e finalmente até alguns objetos guardados por apego, mas inúteis. A cada item que soltava, o barco ficava mais leve e ela conseguia manobrar melhor. As ondas continuavam fortes, mas Helena já não se sentia presa pelo peso do passado. Graças a essa atitude, conseguiu manter-se à tona e, quando a tempestade passou, retornou ao porto exausta, mas segura. Ao ser questionada pelos colegas sobre como sobreviver à tempestade, respondeu com um sorriso tranquilo. Há momentos na vida em que nos apegamos a coisas que não precisamos, objetos, lembranças ou pessoas que só pesam nossa jornada. Só quando aprendemos a soltar o desnecessário, em silêncio e sem alarde, encontramos a liberdade para seguir adiante. A moral da história é clara. Muitas vezes, na vida, precisamos eliminar coisas silenciosamente para avançar. O peso que carregamos pode nos impedir de navegar com leveza. Só ao nos libertarmos disso, descobrimos nosso verdadeiro caminho. Antes de começarmos com a primeira lição, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada, beleza? Vamos começar. 1. O medo da opinião dos outros. Você já parou para pensar em quantas decisões da sua vida foram influenciadas pelo medo do que os outros poderiam pensar? Esse medo se instala como uma sombra sobre você, impedindo que seja verdadeiramente você mesmo. É como viver constantemente em um palco, sob o olhar crítico de uma plateia que, na realidade, provavelmente nem está prestando atenção. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas está ocupada demais lidando com suas próprias inseguranças para se preocupar com a sua vida. Mesmo assim, o medo do julgamento nos paralisa. Ele age como um parasita silencioso, se alimentando dos seus sonhos, grudando nas suas costas e sussurrando no seu ouvido cada vez que você pensa em fazer algo ousado. O que vão pensar? De repente, você muda de direção, adapta as suas escolhas àquilo que acredita que os outros esperam de você. É irônico. Passamos tanto tempo preocupados com a opinião alheia que, sem perceber, deixamos de viver a vida que realmente desejamos. Esse medo nos empurra a agradar pessoas que, muitas vezes, nem fazem parte da nossa vida de verdade.
Como se nossa bússola estivesse desajustada, seguimos o sul da sociedade em vez do norte da nossa própria intuição. Vestimos máscaras que se encaixam nas expectativas do momento, no trabalho, com os amigos, até nas redes sociais. Mas e o verdadeiro você? Aquele escondido sob camadas de sorrisos falsos e opiniões alheias? Às vezes, o medo do julgamento se apresenta de forma ainda mais sutil, disfarçado de prudência. Talvez não seja o momento, talvez eu não seja bom o suficiente. São desculpas mascaradas de sabedoria, mas no fundo escondem o mesmo monstro, o temor do julgamento dos outros. Enquanto isso, seus sonhos ficam arquivados, esperando por um momento que talvez nunca chegue. Para se libertar desse medo de vez, podemos aprender com a filosofia estoica. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar o que os outros pensam, mas podemos escolher como reagir a isso. Parece simples, mas exige prática constante de introspecção e coragem. Trata-se de aprender a viver para você, tomando decisões que tragam felicidade, não apenas aprovação alheia. A vida é curta demais para ser vivida sob a sombra da opinião dos outros. Um bom exercício é começar a eliminar silenciosamente tudo que não acrescenta valor à sua vida. Tudo que existe apenas para agradar os outros. Você se sente preso a uma imagem? Escolheu uma carreira que não ama porque parecia certo? Liberte-se. Comece com pequenas decisões. Diga não a compromissos que não quer assumir. Faça algo que sempre quis, mas teve medo por causa da opinião alheia. Cada pequena ação será um passo rumo à liberdade. Não vou mentir, não é fácil. Haverá dias em que o peso do julgamento parecerá esmagador. Mas lembre-se, toda vez que você vive para agradar os outros, perde um pedaço de si mesmo. É uma morte lenta e silenciosa que você pode evitar com coragem para ser fiel à sua essência. Comece a eliminar essas amarras em silêncio. Não é preciso anunciar ao mundo. Deixe de lado o que não é seu, o que não pertence à sua essência. Confie no seu próprio julgamento e valorize mais a sua opinião sobre si mesmo do que a opinião alheia. Porque no final, a única pessoa a quem você realmente deve satisfações é você. Como disse Carl Jung, a liberdade começa no momento em que você deixa de se preocupar com o que os outros pensam. 2. Relações tóxicas. Existe uma frase que adoro: não há pior cego do que aquele que não quer ver. Tenho certeza de que você já a ouviu. Curiosamente, muitas vezes aplicamos essa cegueira seletiva às nossas próprias relações. Acostumamos-nos a lidar com pessoas que, de alguma forma, nos tiram mais do que nos oferecem. Sim, estou falando das relações tóxicas. Aquelas que, sem que você perceba, vão drenando sua energia aos poucos. E o mais curioso, muitas vezes nos agarramos a elas como se fossem indispensáveis. Não se trata apenas de relacionamentos amorosos. Relações tóxicas podem existir na família, nos amigos ou no trabalho. O mais interessante é que ninguém te obriga a mantê-las. E ainda assim, lá está você, tolerando em silêncio, como se desprender fosse um ato de fraqueza ou insensibilidade. Talvez nos ensinaram que romper laços é cruel, quando na verdade pode ser o maior gesto de amor próprio que você pode praticar. Vamos trazer um pouco de filosofia para isso. Os estoicos nos lembram que não devemos nos preocupar com o que não podemos controlar. Isso inclui as pessoas ao nosso redor. Você não pode controlar como os outros agem, mas pode decidir se quer ou não mantê-los na sua vida. A teoria é simples, a prática é desafiadora. Faça isso em silêncio. E não me interprete mal, não se trata de vingança ou de se sentir superior. É apenas uma decisão consciente de não alimentar mais uma relação que te desgasta. Não há necessidade de drama, de anúncios ou justificativas. Pense nisso como deixar de regar uma planta que já não floresce. Você faz isso com calma, sabendo que ela não faz mais parte do seu jardim. Ela segue o caminho dela, você segue o seu e a vida continua. Já aconteceu de você passar um tempo com alguém, mesmo próximo, e sair completamente esgotado? Não é que a pessoa seja má, mas a energia dela não combina com a sua.
É aí que entra a chave: detectar essas relações. Escute seu corpo e sua mente. Se cada interação parece uma maratona emocional, se sente esgotamento após estar com determinada pessoa, se percebe que é sempre você quem dá e nunca recebe, talvez seja a hora de admitir a realidade. Aqui entra a estratégia do silêncio. Reduza gradualmente as interações. Pare de buscar contato. Afaste-se. Não são grandes gestos ou discussões necessários. Apenas deixe de estar disponível. É libertador. Não porque você está dando as costas ao mundo, mas porque está priorizando o seu bem-estar. Amor próprio, às vezes, não é dizer não em voz alta, mas dizer basta em silêncio. Como identificar uma relação tóxica? É simples. Se cada mensagem da pessoa te causa um nó no estômago, se sair com ela te deixa mais cansado que uma semana inteira de trabalho, se percebe que sempre dá e nunca recebe, a resposta está clara. Quando perceber isso, inicie o processo de eliminação. Sem dramas, sem explicações desnecessárias. Apenas siga em frente. Conclusão: não se trata de crueldade ou rancor. Trata-se de se respeitar o suficiente para não permitir que continuem drenando sua energia. Energia que você poderia usar com pessoas e atividades que realmente te nutrem. No final, a chave está em ser honesto consigo mesmo e colocar seu bem-estar acima da culpa ou do medo de magoar os outros. Lembre-se, algumas pessoas são como o vento. Você pode acená-las, mas não se agarrar. Apenas deixe-as ir. 3. Hábitos autodestrutivos. Às vezes nos pegamos repetindo pequenas ações que, se olhássemos de perto, perceberíamos que não nos levam a lugar algum. São gestos que parecem inofensivos no início, mas que aos poucos vão desgastando nossa paz mental ou física. Eu mesmo já caí nessa armadilha mais vezes do que gostaria de admitir. Pequenos hábitos autodestrutivos passam despercebidos, como um gotejar constante, que com o tempo desgasta até a rocha mais sólida. Mas o que fazer quando esses hábitos se tornam as pedras da nossa rotina diária? Como eliminá-los sem fazer escândalo? O primeiro passo é reconhecê-los. E aí está o desafio. Identificar falhas em nós mesmos é muito mais difícil do que apontá-las nos outros. Você se levanta de manhã e, sem pensar, pega o celular. Não por necessidade, mas por puro hábito, como se seu dedo estivesse programado para deslizar a tela antes mesmo do seu cérebro despertar. Parece inofensivo, certo? Até perceber que perdeu 20 minutos da manhã imerso em nada, com a mente saturada antes mesmo de sair da cama. E isso é só um exemplo. Fazemos o mesmo com tantas outras pequenas coisas. Aquele café que não era necessário, uma conversa que sabíamos que não deveríamos ter tido, uma série que não nos acrescenta nada, mas que seguimos assistindo por inércia. São pequenos gestos que, com o tempo, criam um grande buraco no nosso bem-estar. Eliminar esses hábitos, porém, exige paciência. Quantas vezes você prometeu deixar algo para trás e acabou fazendo ainda mais? A partir de amanhã vou mudar de verdade. E o amanhã chega e tudo continua igual. É aí que entra uma lição dos estoicos. Grandes transformações não acontecem de uma vez, mas em pequenos passos silenciosos, quase imperceptíveis. Não é preciso anunciar ao mundo que vai mudar, nem fazer gestos grandiosos. Basta começar a observar. A chave é a consciência. Quando perceber que sua mão vai buscar o celular sem motivo, pare. Não precisa jogá-lo pela janela, embora isso pudesse ser catártico. Apenas deixe-o de lado e faça outra coisa. Algo simples como respirar fundo ou se alongar. Quando sentir vontade de tomar a terceira xícara de café, pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso? Ou é apenas hábito? Se for só inércia, deixe a xícara de lado.
Muitas vezes é tão simples quanto isso. Parar no momento certo, sem drama, sem mudanças radicais. Eliminar hábitos autodestrutivos não significa se tornar perfeito da noite para o dia. Todos temos pequenas batalhas internas e está tudo bem. A questão é enfrentá-las com estratégia, silêncio e consistência. Como uma gota que, em vez de desgastar, vai polindo aos poucos. E se algum dia parecer que você não está progredindo, lembre-se, o que hoje parece um pequeno esforço, com o tempo se transforma em grandes vitórias. Talvez você não veja os resultados imediatamente, mas é como plantar uma semente. Um dia, sem perceber, ela cresce e se torna uma árvore. O mesmo acontece com esses pequenos ajustes. Então, da próxima vez que identificar um hábito que te prejudica mais do que ajuda, elimine-o em silêncio. Não precisa anunciar ou fazer espetáculo, apenas deixe-o ir, passo a passo, gota a gota. Como dizia Epicteto, a verdadeira mudança não se anuncia, ela simplesmente acontece. 4. O desejo de controlar tudo. Você já sentiu que se não tiver controle absoluto sobre tudo ao seu redor, o mundo vai desmoronar? Fique tranquilo, você não está sozinho. Gostamos de acreditar que se organizarmos cada detalhe ao milímetro e prevenirmos todos os imprevistos, a vida funcionará como uma máquina perfeitamente ajustada onde nada pode dar errado. Que ideia absurda, não é? Mesmo assim, nos vemos presos nesse jogo mental, convencidos de que podemos dominar tudo o que acontece conosco. É uma armadilha, um espejismo, e quanto mais tentamos segurar o controle, mais sentimos que estamos perdendo o equilíbrio. Então, que tal deixar de lado essa necessidade obsessiva de controlar tudo? Essa mania de querer que tudo seja exatamente como imaginamos nada mais é do que uma prisão mental, construída tijolo por tijolo, cada vez que acreditamos que com esforço suficiente conseguiremos que tudo saia como planejamos. O problema é que o universo não funciona assim. A filosofia estoica, com sua sabedoria milenar, que permanece incrivelmente atual, nos ensina que a chave não está em controlar o que não podemos, mas em soltar o desnecessário e focar no que realmente depende de nós. Pense bem, tentamos controlar o clima, a opinião alheia, a reação das pessoas, os resultados dos nossos esforços, tudo aquilo que, na verdade, não está em nossas mãos. É como tentar segurar a maré com as mãos, pura perda de energia. E ainda assim, fazemos isso, constantemente. O pior? Cada vez que algo não sai como planejamos, nos frustramos, ficamos irritados, como se fosse uma injustiça cósmica. Imagine carregar uma mochila e a cada tentativa de controlar algo fora de seu alcance, adicionar uma pedra dentro dela. No início, você nem percebe o peso. Com o tempo, a mochila se torna insuportável e, no final, te esmaga. Não seria melhor se livrar dessas pedras e abrir espaço para o que realmente importa? Para aquilo que você realmente pode controlar? Suas emoções, suas ações, suas escolhas. O resto, solte. Durante muito tempo, eu também me preocupava obsessivamente em prever tudo o que poderia dar errado. Se tinha uma reunião, planejava cada pergunta desconfortável. Se ia sair com amigos, me preocupava com o lugar, o clima, qualquer detalhe que pudesse fugir ao planejado. Era exaustivo. E sabe o que acontecia? A maioria dessas preocupações jamais se concretizava. Percebi que tentar controlar tudo não me dava mais controle, só aumentava a minha ansiedade. Então, comecei a soltar, pouco a pouco. Aprendi a confiar no processo. As coisas continuaram a acontecer, algumas boas, outras nem tanto, mas eu me sentia mais leve, porque havia deixado de carregar o que não era minha responsabilidade. Confiar na vida não significa ser passivo ou irresponsável. É aceitar com maturidade que há coisas fora do nosso alcance e que está tudo bem. Elimine silenciosamente essa necessidade de controlar tudo. Dê espaço para o imprevisto, para as surpresas, para aquilo que está além do seu controle. Não é acomodação, é liberar o peso e aceitar que parte do caminho não depende de você. E sabe o que é mais libertador? Às vezes, soltar é a forma mais poderosa de realmente assumir o controle. Como escreveu Marco Aurélio em suas Meditações, o verdadeiro controle reside na capacidade de soltar o incontrolável. 5.
Expectativas irreais. Não sei você, mas passei grande parte da minha vida acreditando que precisava ser perfeita. Ninguém dizia isso diretamente, mas estava no ar, nos comentários bem-intencionados, nos olhares de aprovação, naquela comparação silenciosa com os outros. Cresci com a convicção de que atender às expectativas alheias, e pior, as minhas próprias, era sinônimo de sucesso. Que grande mentira! Tentar cumprir expectativas irreais é como tentar encher um poço sem fundo com um balde furado. Você nunca termina, está sempre exausto e, no final, sobra apenas uma poça triste de frustração aos seus pés. O mais curioso é que muitas dessas expectativas nem são realmente nossas. Foram construídas por outros, família, amigos, sociedade, e nós as aceitamos, acreditando que precisamos cumpri-las para sermos melhores. Faça um exercício rápido. Quantas vezes você já se sentiu decepcionado por não alcançar algo que na verdade nem queria? Pois é, nos impomos metas tão altas que, se falharmos, nos sentimos inúteis. Se não for o melhor no trabalho, o parceiro perfeito, o amigo ideal, o filho exemplar, o que sobra de nós no final? Essas expectativas pesam mais do que nossas próprias ações. É como correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Você avança devagar, se cansa antes e, mesmo ao chegar, sente que arrastou os pés. É aqui que entra a filosofia estoica, com sua visão brilhante sobre o tema. Segundo os estoicos, você não pode controlar o que os outros pensam de você, nem garantir que o universo sempre vai agir a seu favor, mas pode controlar como reagir a isso. A chave está em reduzir a carga, baixar as expectativas que sufocam. Esperar menos de si mesmo e dos outros não significa se conformar, significa se libertar. Você deixa de viver sob a pressão constante de corresponder ao impossível. Está simplesmente existindo e avançando. Claro, essa transformação não acontece da noite para o dia. Não estou dizendo para jogar todas as expectativas pela janela de uma vez. Pense nisso como limpar um guarda-roupa cheio de roupas velhas. Primeiro olhe o que não te serve, o que nunca gostou de verdade, e vá se desfazendo uma peça de cada vez. Às vezes hesitamos em deixar ir uma camiseta porque pensamos que vamos usá-la algum dia, mas no fundo, sabemos que não vamos. Com expectativas é igual. Comece eliminando aquelas que não te pertencem e depois revise as suas próprias. Pergunte-se: são realistas? Não é preciso manter todas. Outra forma de reduzir expectativas sem criar drama é mudar a forma como você se fala. Por exemplo, em vez de dizer "eu preciso fazer tudo perfeito", experimente dizer "vou fazer o melhor que posso com o que tenho agora". Parece simples, mas é libertador. Você abre espaço para o erro, algo humano, e para a melhoria sem a pressão constante. Um truque extra: evite contar seus planos a todos. Quanto menos barulho você faz, menos expectativas os outros criam sobre o que deveria alcançar. Expectativas externas são apenas isso, externas. Elimine silenciosamente o que não te pertence. Você perceberá que as coisas começam a fluir de forma mais natural. Soltar expectativas não é desistir, é um ato de sabedoria. Em vez de focar no que você deveria fazer ou ser, concentre-se no que realmente quer e no que está sob o seu controle. Menos expectativas, mais liberdade. Grave isso na mente. Quanto menos você esperar, mais leve se torna. Já percebeu que tem uma mania quase obsessiva de estar sempre certo? Como se cada conversa fosse um campo de batalha e a vitória fosse provar que você tem razão? Uma luta silenciosa, mas implacável. O pior é que essa guerra não é contra os outros, é contra você mesmo. Cada vez que insiste em ter a última palavra, é como se precisasse se convencer de que seu valor depende disso. Cansa, não é? Porque, sinceramente, já estou exausto dessa corrida sem fim. Fomos ensinados a acreditar que precisamos sempre ter a resposta certa, como se errar fosse sinônimo de fraqueza. Sociedade, redes sociais e até reuniões de família reforçam essa ideia. Falhar é fracassar. Mas vou te contar um segredo. Muitas vezes, ter razão é a coisa menos importante na vida. A filosofia estoica nos ensina a aceitar o que não podemos controlar. E sabe de uma coisa? Você não pode controlar a percepção que os outros têm de você. Essa luta interminável para provar que sabe tudo não leva a lugar nenhum.
só aumenta a sua ansiedade e frustração. No fim do dia, pergunte a si mesmo: o que realmente ganho ao estar sempre certo? Uma medalha invisível que não vale o esforço. É como carregar uma mala cheia de pedras desnecessárias. A cada discussão ou opinião imposta, você coloca mais uma pedra, até que o peso se torna insuportável e você se pergunta por que está tão exausto. A resposta é simples: você está se desgastando por algo que não tem valor real. Na próxima vez que sentir essa urgência de demonstrar que está certo, experimente ficar em silêncio, não por resignação, mas por libertação. É como soltar uma caneta que você segurou horas sem perceber. Quando ela escapa, vem um alívio que você nem sabia que precisava. Com a necessidade de estar sempre certo, acontece o mesmo. Quando você solta essa carga, percebe que estava preso em uma guerra que nem queria lutar. Como soltar essa necessidade? Aceite que não precisa saber tudo. Tá tudo bem errar. Tá tudo bem não ter opinião formada sobre tudo. Você não está competindo em um concurso de sabedoria. Aprenda a escutar de verdade, não para refutar, mas para entender. Há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é uma função biológica, escutar é uma arte. Quando você escuta com atenção, a ansiedade de impor seu ponto de vista desaparece. Aprecie o silêncio. Às vezes, o melhor argumento é permitir que os outros tenham a última palavra. Nem toda conversa precisa de um vencedor. No final, ganhar uma discussão não é o mesmo que ter paz. Vale a pena estar sempre certo às custas da sua tranquilidade? Não mesmo. Na próxima vez que sentir aquela urgência de corrigir ou impor sua opinião, respire fundo, solte a caneta, deixe ir. A paz que você sentirá será infinitamente mais valiosa do que qualquer vitória momentânea. Se serve de consolo, lembre-se dos estoicos. Eles sabiam que a verdadeira sabedoria não está em ter razão, mas sim em saber quando soltar. Como dizia Sêneca, o verdadeiro conhecimento não está em vencer todas as batalhas, mas em saber quando não lutar. 7. O ruído digital. Você já reparou em quanto está cercado por ruído digital? Não falo apenas dos carros na rua ou do vizinho barulhento, mas daquele ruído que está no seu bolso, nas suas mãos, nos seus olhos. Redes sociais, notificações intermináveis, mensagens que não param de chegar. Parece que tudo é feito para te distrair, para te manter em alerta constante. E lá está você, achando que tem controle, quando na verdade é o caos digital que te controla. Vivemos em uma era em que o silêncio virou um luxo, mas esse luxo não é tão inatingível quanto parece. O primeiro passo é identificar o que realmente rouba sua atenção. Há coisas que você precisa eliminar em silêncio da sua vida. E sim, isso é possível. Mas não é óbvio. O caos digital não desaparece só porque você fecha um aplicativo. Seria como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. O que você precisa é ser radical, como os estoicos, que sabiam que a paz interna era o que realmente importava, e eles não a alcançavam se deixassem levar pelas distrações externas. Então, o que eliminar em silêncio da sua vida? Vamos lá. Primeiro, redes sociais. Parece clichê, mas quanto mais contas você segue, mais ruído você cria. Não estou dizendo para se desconectar completamente, mas pergunte-se, você realmente precisa saber o que a prima de um amigo do amigo da sua irmã está fazendo? Elimine tudo que não te agrega. E se puder, faça limpezas digitais periódicas, como quem organiza um armário. Tire o que não serve mais ou nunca deveria ter estado lá. Segundo, notificações. Por que você permite que seu telefone te interrompa a cada minuto? Cada vibração ou som faz seu cérebro dar um salto, roubando tempo e energia mental. Desative todas as notificações não essenciais. No começo, pode surgir ansiedade, como se estivesse perdendo algo, mas depois você perceberá a liberdade de controlar quando e como olha o celular. Terceiro, o medo de perder algo. O vilão moderno. Vivemos com a sensação de que, se não estivermos conectados, algo importante escapará. Mas a verdade é dura. O que realmente importa não está na tela, está ao seu redor, nas pessoas, nos momentos que passam despercebidos enquanto você está preso ao último meme viral. Solte esse medo. Quanto mais você tenta abraçar o mundo digital, mais perde o que realmente vale a pena.
Quando você se livra desse ruído desnecessário, algo mágico acontece. Começa a ouvir o que realmente importa. O silêncio digital é o primeiro passo para se reconectar consigo mesmo, com suas ideias e prioridades de verdade. A filosofia estoica nos lembra: você não pode controlar o que acontece fora de você, mas pode decidir como reagir. Eliminando o ruído digital, tudo se torna mais claro. Meu conselho: escolha o silêncio não como ausência de barulho, mas como presença consciente do que realmente deseja na vida. Porque no final, esse é o verdadeiro luxo da nossa era. Como dizia Gandhi, a paz não vem quando o ruído se apaga, mas quando você decide ouvir a si mesmo. 8. Os pensamentos negativos. Já reparou como os pensamentos negativos entram na sua mente quase sem fazer barulho, como quem não quer nada? Eles aparecem de repente e parecem assumir o comando de tudo, como vizinhos que chegam sem avisar e, pior, não vão embora. O mais frustrante é que, muitas vezes, você entrega a chave para eles, não porque quer, mas porque eles te convenceram de que sua presença é inevitável, parte do seu dia a dia. Mas e se eu te disser que você pode trocar a fechadura? Vamos falar com clareza. Esses pensamentos não passam de padrões destrutivos que moldam suas ações de forma negativa. Com certeza você já se pegou pensando coisas como: por que tudo dá errado comigo? Ou nunca vou conseguir. Quando esses pensamentos se repetem, você começa a acreditar neles, e o que você acredita, você acaba agindo. É como plantar uma árvore envenenada e depois se perguntar por que os frutos não são comestíveis. O curioso é que esses pensamentos nem sempre refletem a realidade, mas se sentem tão reais quanto o chão que você pisa. É aqui que a filosofia estoica entra, com sua brutal simplicidade. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como responde. Parece simples, mas na prática frequentemente nos escapa. Permitimos que esses padrões mentais comandem nossas emoções e ações quando a verdadeira liberdade está em assumir o controle das nossas respostas. Por onde começar? Primeira chave: o silêncio. Eliminar pensamentos negativos em silêncio não precisa de espetáculo. Basta reconhecer quando eles aparecem, identificá-los e não alimentá-los. Quanto mais atenção você dá a eles, mais poder eles ganham. Pense nisso como uma mosca na sala. Se você se obsessa em pegá-la, só a agita mais. Ignore-a até que ela canse de voar. Segunda chave: questione seus pensamentos. Quando um pensamento destrutivo surgir, pergunte a si mesmo: isso é verdade? Tudo está mesmo dando errado ou é só uma percepção exagerada? Muitas vezes você verá que são ideias infladas, sem base real. E se houver algo de verdade, comece a pensar em soluções em vez de se prender ao problema. Terceira chave: desapego. Não estou dizendo para virar um monge no topo de uma montanha, mas comece a tomar distância emocional dos seus pensamentos. Eles não são você. Só porque algo passa pela sua cabeça, não significa que precisa permanecer lá. Isso exige prática, mas aos poucos você aprenderá a vê-los pelo que realmente são: nuvens em um céu que permanece firme. Os pensamentos negativos são uma daquelas pequenas coisas que você deve eliminar em silêncio da sua vida. Não precisam de alarde, apenas atenção, foco e questionamento interno. No final do dia, o que você pensa molda o que você faz, e o que você faz define quem você é. Como disse Brian Tracy, pensamentos não são fatos, mas se você acreditar neles, eles se tornam sua realidade. 9. A desordem física e mental. Às vezes acordamos com a sensação de que o mundo está mais pesado do que o normal. Você olha ao redor e percebe que não é só uma impressão. Seu espaço está cheio de objetos, pilhas de papéis, roupas espalhadas e, de alguma forma, sua mente parece tão bagunçada quanto sua gaveta. Não sei se isso acontece com você, mas quando o meu entorno está desorganizado, sinto que minha mente segue o mesmo caminho. A desordem física e mental estão mais conectadas do que gostaríamos de admitir. Há algo exaustivo nesse caos. Nosso espaço bagunçado consome energia, distrai e bloqueia nossa clareza mental. Os estoicos falavam sobre focar no essencial e eliminar o supérfluo. E é exatamente disso que a desordem é o oposto. Cada objeto fora do lugar, cada papel acumulado, cada coisa que bloqueia seu caminho não é apenas material, é ruído.
Um ruído que sobrecarrega a mente com pequenas tarefas pendentes e preocupações invisíveis. O segredo não é organizar tudo de uma vez, mas eliminar em silêncio o que não serve mais. Observe ao seu redor e pergunte-se: eu realmente preciso de tudo isso? Se algo está parado há muito tempo, provavelmente não é necessário. E não é só no físico. A desordem mental funciona do mesmo jeito. Guardamos pensamentos, preocupações e sentimentos como se fossem objetos quebrados que poderiam ser úteis algum dia. A verdade é que manter tudo isso só pesa. O que fazer? Elimine em silêncio, pouco a pouco. Não é preciso espetáculo nem anunciar ao mundo. Apenas deixe ir o que não serve, no físico e no mental. Às vezes, o silêncio é um ato de rebeldia num mundo cheio de ruído. Pessoas que te drenam, projetos que não te motivam, pensamentos que apenas pesam. Liberte-se deles. O exterior reflete o interior. Ao trazer clareza para o seu espaço, você percebe que essa clareza começa a chegar também à sua mente. Não é mágica, é um processo. Cada objeto no lugar é uma preocupação a menos. Cada item que você solta é um passo para uma vida mais leve e organizada. Os estoicos não complicavam a vida com o desnecessário. Sabiam que a chave era focar no que realmente importa e deixar o resto passar. Viver em meio à desordem é como andar em um labirinto sem saída. Mas quando começamos a nos desfazer do que não precisamos, percebemos que a saída sempre esteve lá, só não conseguíamos enxergar por causa do excesso. Se você busca paz mental, comece organizando seu entorno. Faça isso sem pressa, sem barulho, mas com constância. Sua mente vai agradecer. Como disse Nelson Mandela, quando o ruído se cala, o essencial se torna mais claro. 10. As comparações desnecessárias. Você tem essa mania de se comparar com os outros. Vamos ser sinceros, todos fazemos isso. Mas me diga, você realmente acha que isso serve para alguma coisa? É como correr em uma competição em que os outros nem sabem que estão participando e provavelmente nem se importam. Enquanto isso, você está aí, na sua cabeça, medindo cada passo, cada tropeço, cada pequeno avanço, mas não o seu, e sim o dos outros. Comparar-se é como tentar vencer um concurso de canto usando a voz de outra pessoa. Não faz sentido. Você tem sua própria melodia, seu próprio ritmo, mas insiste em seguir a partitura de outra pessoa. O problema é que esse hábito, aparentemente inofensivo, mina, pouco a pouco, sua autoestima. Você acorda sentindo que não é bom o suficiente, que não é rápido o suficiente, que não é suficiente em algo. Tudo isso porque está ocupado demais olhando para os lados, em vez de focar no que está à sua frente. A verdade é que a vida não é uma corrida de velocidade, é mais como uma travessia de barco. Você escolhe o rumo, as paradas e o ritmo. Mas se está concentrado demais nos barcos que passam por você, tudo que consegue é desviar o próprio timão. E o mais curioso, enquanto você observa o barco do outro, provavelmente ele está fazendo o mesmo com você. É assim que funciona essa comparação absurda. Todo mundo olha para os outros, mas ninguém aproveita a própria jornada. Pare de se comparar e faça isso em silêncio. Elimine essa prática como quem se desfaz de uma camiseta velha que não usa mais. Ninguém precisa saber, mas você sentirá a diferença. Comparar-se com os outros não é apenas inútil, é uma traição contra si mesmo. É como dizer ao seu eu interior que ele não é suficiente, que precisa ser outra pessoa para valer algo. Os estoicos já diziam, a única comparação válida é com quem você era ontem. Então, o que fazer quando a comparação começa? Não tente calar a voz interna, questione-a. Quando perceber que está se comparando, pergunte a si mesmo, por que estou me comparando? O que exatamente me faz sentir inferior? Lembre-se do que você já conquistou. Faça uma pausa e reflita sobre seus próprios progressos. Muitas vezes esquecemos o quanto já caminhamos quando estamos constantemente olhando para os outros. Outra estratégia poderosa é praticar a gratidão. Sei que parece um conselho batido, mas garanto, funciona. Agradeça pelo que você tem, pelo que conquistou, pelo que é. Quando você foca no que tem em vez do que falta ou do que os outros possuem, algo muda. De repente, o peso da comparação começa a desaparecer e você percebe que o único caminho que importa é o seu. A vida é curta demais para perder tempo competindo em uma corrida imaginária com os outros.
Comparar-se só te distrai do que realmente importa. Viver sua vida no seu ritmo, com suas próprias regras. Quando você começa a fazer isso, descobre o quão libertador é. E para fechar, uma reflexão que sempre me ajudou. Quando você para de se enxergar pelos olhos dos outros, descobre quem realmente é. Parabéns por chegar até aqui. Isso mostra que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão, assim saberei que assistiu até o final. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, aplicáveis no dia a dia. Continue aprendendo e até a próxima.